Salve, salve meu povo! Professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História de Camaragibe. Aqui no nosso canal estamos fazendo uma playlist com História, Geografia e Trabalho, e Cultura de Camaragibe, como tem lá no seu edital para a Guarda Municipal da cidade de Camaragibe. Então você que quer um conteúdo completo, segue a gente. Deixa aquela curtida, deixa aquele comentário. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Então faz isso. Chegou aqui e gosta do nosso trabalho, já deixa aquela curtida, deixa um comentário. Isso é massa. E espalhe o boato. Manda pra gente, bota naquele grupo do WhatsApp. Isso faz a gente crescer, beleza? E já temos a nossa apostila disponível. Então, a apostila com questões comentadas. No começo da apostila, eu ainda coloquei um conteúdo direto, com dicas para você, para o que eu acho que vai cair na sua prova. E depois, questões comentadas. Para quê? Para você usar como um treinamento do que vai cair na sua prova. Então, você fala comigo no WhatsApp e eu vendo a apostila para você. Porque tenho certeza que vai ser uma forma de também você estar conseguindo melhorar o seu rendimento, beleza? Então, assim a gente vai poder trabalhar. E você que quer um curso aí presencial de todas as disciplinas, tem lá no curso Mauel, que é onde eu dou aula. Então, você que quiser estudar lá, é no centro da cidade, lá na Boa Vista, às noites. Se você quiser, manda uma mensagem aqui no WhatsApp, que eu te encaminho lá para você poder assistir às aulas, que você vai lá, pode falar com forma de pagamento, enfim, tudo isso. Beleza? Tranquilo? Vamos embora para o nosso conteúdo, que hoje nós vamos falar sobre o século XIX. Quais são as transformações que passa a cidade de Camaragibe. Vamos lá. Vê só, minha gente. O que acontece é o seguinte. Pernambuco vive aquele momento que a gente está dando nas aulas. Olha só. Colonização, período açucareiro. Aí vem o século XVIII, que é um século de decadência do açúcar, como a gente terminou a última aula falando. Como assim decadência do açúcar? A produção açucareira, ela teve um declínio muito grande. Por quê? Tanto a produção e, sobretudo, o preço do açúcar. Por quê? Porque foi descoberto, primeiro, os holandeses eles foram para as Antilhas produzir açúcar, concorrência. Onde tem concorrência, o preço cai. 2. Foi descoberto ouro em Minas Gerais. Logo, o olho da colonização girou para Minas. Esse é o 2. O 3, a gente vai ter também uma destruição de vários engenhos de Pernambuco por conta da guerra do período da expulsão dos holandeses. A restauração pernambucana. Foi inclusive nesse momento que você vai ter muitos quilombos, ok? Lembra disso. E o que vai acontecer nesse processo é uma decadência do açúcar. Então, Pernambuco passa por um momento de decadência. Veja, Camaragibe tem Camaragibe tem um engenho desde 1549. Quando vem a decadência do açúcar, o que acontece com esses engenhos? Eles não são destruídos ou abandonados, mas eles ficam em segundo plano. Então, eles estão em segundo plano, ali. Porque o açúcar já não tem mais aquele mesmo poder. Agora, olha uma coisa muito importante para você. Se disser na sua prova que, por conta da decadência do açúcar, acabou o açúcar em Pernambuco, isso está falso. Se disser que outro produto foi mais vendido do que o açúcar, também está falso. Como assim, professor? Está em decadência, mas ainda a elite açucareira ela é muito importante. Vou dizer o exemplo de uma pessoa muito importante da cidade de Camaragibe, que é Maria Amazonas. Você, quando passa por Camaragibe, você vê logo um casarão rosa lá em cima, perto da praça ali, primeira de Camaragibe, que é a casa de Maria Amazonas. Ela é uma mulher, já foi considerada a mulher mais rica de Pernambuco. E ela é o quê? A riqueza dela veio de onde? Da cana-de-açúcar. Então, ela é uma herdeira dos engenhos de cana-de-açúcar. Mesmo sendo próximo da gente, óbvio que ela já faleceu, mas ela viveu até o século XX. O que a gente vai ter? Uma elite açucareira que permanece no poder. Então você tem que entender isso. Veja, os casarões, as famílias tradicionais, são tradicionais de onde? O dinheiro deles veio de onde? A cana-de-açúcar. Ok, meu povo? Então se liga nisso, porque é muito importante para você entender. E aí, o que acontece em Pernambuco no século XIX? É o período das revoluções liberais. Então veja só, grava isso. Açúcar está em decadência, o que está em alta? O comércio recifense, os comerciantes de Recife, beleza? Mas aí vem, como existe uma urbanização, um crescimento, o que está acontecendo aqui? Um momento de ideias liberais. É por isso que você vai ter,
Por exemplo, em 1817, a Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana é o processo de quando as ideias liberais e a noção de que era preciso se separar de Portugal, ser independente de Portugal, cresce nesse momento, desenvolve nesse momento em Pernambuco. Então nós somos o berço de muitas das ideias liberais no Brasil. Pernambuco vai ter muito isso e vai fazer uma revolução que chega a triunfar. Então Pernambuco, ele foi um país durante 75 dias. Então a gente vai ter esse processo todo acontecendo. E boa parte das elites do açúcar, que existiam, por exemplo, também na cidade de Camaragibe, vão participar da revolução. Só que assim que a revolução ela engata, pega, ganha, mas começam os problemas, a elite açucareira recua. Por quê? Porque eles sabiam que tinham muito a perder. Então isso é pra gente entender isso. Isso é lá em 1817, Pernambuco se torna um país. Em 1822 o Brasil se torna independente. E aí Pernambuco vira uma província. O Pernambuco era província ainda como colônia. Agora a gente vira parte do Reino do Brasil. Por que Reino do Brasil? Porque o Brasil vai se tornar um reino durante o período imperial, com Dom Pedro I sendo o nosso primeiro imperador. E aí, o que vai acontecer também com as revoluções liberais? Perder o tamanho. Pernambuco diminui. Pernambuco é um estado muito grande, enorme. Vai perder território. O que hoje é Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, parte de Sergipe, parte da Bahia, era tudo Pernambuco. Vai diminuir. Então Pernambuco fica mais estreito nesse processo, tá bem? Pausa para água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilhe. Manda esse vídeo para mais gente. Deixa aquela curtida, aquele comentário aqui que ajuda muito. E 2, tem também o Pix do nosso canal que fica aqui na descrição. Você pode ajudar com qualquer valor o nosso canal para a gente poder estar sempre melhorando, beleza? Vamos embora. Então, passa por esse processo de revoluções, de independência do Brasil. E uma coisa que vai aumentando também é a população urbana. Pernambuco e o Brasil passam por um processo de urbanização. Então, muita gente saindo do campo para a cidade. A cidade de Camaragibe é uma das que vai passando por esse processo também. Por quê? Porque é o momento que as pessoas começam a vir, isso já no século XIX, tá? Isso vai se expandir dramaticamente no século XX, óbvio. Vamos chegar aí nas próximas aulas. Inclusive, na próxima aula, a gente vai falar sobre a fábrica de Camaragibe, né? Mas o que está acontecendo aqui nesse processo a gente tem um aumento da população. Então, quando você tem um aumento, vai alargando. Então, a cidade que antes ela era bem menor, ela vai crescendo, porque a população precisa ter onde morar. Tranquilo isso? Gravou? Então, a partir disso, você começa a ter um crescimento urbano e Camaragibe também passa a se desenvolver nesse processo. É aí que vem a fábrica, por exemplo, mas é já no final do século XIX, tá certo? Por isso que a gente vai falar só na próxima aula. E aí, nesse processo, a gente tem aumento do processo comercial. Então, a cidade ela cresce, ela tem demandas. Ela tem demandas de vendas, de comércio e o processo também da escravidão, porque vamos lembrar, o século XIX no Brasil foi um século escravista. A abolição só vem em 1888, que já é no final. Então a gente tem um processo da escravidão urbana. Camaragibe também é muito importante, porque, grava isso, os rios são muito importantes na região. E naquela época eram necessários os chamados barqueiros. Quem são esses? São os escravos que vão fazer as coisas do dia a dia, como por exemplo, onde é que ficavam os dejetos da população? Esgotamento sanitário? Não. Onde é que você fazia os dejetos? Você levava de barco. Tinha até na época chamados escravos tigres. Sabe por quê? Porque eles tinham que carregar balde de pinico, para não utilizar uma expressão, mas você sabe, os dejetos humanos. E aí, como eram aqueles baldes de metal ou de madeira, os dejetos caíam no corpo dele e ficava aquela listra assim, no corpo deles. Eles eram chamados de escravos tigres. Então, imagine o fedor, tudo que era naquele momento. Então, você tem que levar isso pelos rios para conseguir expandir. Então, a cidade de Camaragibe também, que na época não era cidade, ok, gente? Estou falando para vocês entenderem. A região que hoje é a cidade de Camaragibe era muito utilizada também para isso. Para quê? Para você pegar esses dejetos e levar para regiões mais distantes, mais longe, para afastar do centro da cidade, para não ter tanto esses dejetos no centro. Entenderam isso? É assim que a gente vai
crescendo, localizando e entendendo como cada setor social vai acontecer nesse momento. Por isso que nós vamos ter ali naquela região também vários casarões, processo que está acontecendo aqui no século XIX, que é um processo também da independência do Brasil, formando do Império. Então a gente vai ter outro momento, um outro modelo da economia do Brasil que está crescendo nesse período. Entenderam? Tranquilo? A gente vai assim, ó, estudando e tentando acertar o que a banca vai cobrar para vocês. Beleza? Então, gente, pode falar comigo aqui a apostila, o curso, qualquer coisa. E vamos estudando. Tamo junto e forte abraço.